todas as vezes que venham pensamentos negativos, que você seja ameaçado, você tem que lembrar: a vitória é minha, Deus está comigo, eu não estou só. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que Eliseu, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, um rei, o rei de Arã, da Síria, enviou um exército, e não foi um exército qualquer, com os soldados mais preparados, um grande exército, diz o texto sagrado, com cavalos e carros, e sitiaram a cidade para prender, para matar quem? O rei? O rei não era uma ameaça, o rei de Israel era um covarde, não era espiritual. O diabo não se incomoda com quem não é espiritual, o diabo se incomoda com quem é espiritual. O diabo não se incomodava com o exército de Israel porque o rei estava em pecado, o povo estava corrompido, mas o rei estava incomodado era com o homem de Deus, porque o que o homem de Deus falava, acontecia. Imagine só você, sendo fiel a Deus, andando segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade dele, e você surge exércitos, surgem problemas, mas isso não é para você blasfemar, renegar, duvidar, é justamente para afirmar que você é de Deus. Vocês estão a perceber, sim ou não? Ele não duvidou de que aquela situação que estava sendo criada, seria para a sua destruição. O homem de Deus cria que Deus o livraria, porque ele tinha a perspectiva de Deus. Quando você tem a perspectiva de Deus, você não vê as dificuldades, você não vê as ameaças, você não vê os problemas para a sua destruição, para a sua derrota, para a sua vergonha, mas para a sua superação, para a sua realização, para você amadurecer, aprender algo, ensinar algo para os outros. E foi o que fez o homem de Deus. Você tem que ter a consciência que a sua vitória vai refletir na vida daqueles que estão ali olhar, ali observar, como familiares, vizinhos, funcionários, colegas de trabalho. O homem de Deus, ele não temeu. O homem de Deus confrontou aquele medo. Porque medo todos nós sentimos, mas uma coisa é você ceder para o medo, e outra coisa é você resistir ao medo. Percebem? E foi o que o homem de Deus fez. Ele se recusou a ver apenas o visível. Ele exigiu da sua fé o invisível. E ele viu os anjos em cavalos de fogo, só anjos, um exército armado com espada de fogo para defendê-lo. E observe que o exército de Deus não estava ao redor da cidade, não estava ao redor do jovem auxiliar, estava ao redor dele, como diz o texto sagrado, que quando Eliseu orou e pediu para Deus abrir os olhos do seu servo, então diz o texto que ele viu e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer, havia um exército de anjos ali nas montanhas, ali naquela região e ao redor de Eliseu. Quem é fiel a Deus tem essa proteção e tem esta visão. Quem é de Deus, ele confronta, como eu falei para vocês, o medo, os sentimentos, porque sabe que para cada problema há uma solução. Ele sabe que para cada desafio há uma vitória. Ele sabe que para cada dificuldade há uma superação. O homem de Deus orou para que aquele moço tivesse uma visão espiritual. Quem é de Deus tem que ter uma visão espiritual, a visão de coisas grandes, a visão do livramento, a visão de que Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Mas Ele só vai fazer o que Ele pode fazer depois que a gente faça o que nós temos que fazer. Percebem? E tem muita gente que está esperando Deus fazer a parte dele sem antes fazer a delas. E Deus não faz a parte dele sem que você e eu primeiro concluamos a nossa. O homem de Deus, ele viu o invisível e levou o seu servo a ver também o invisível. E é isso que você tem que fazer com seus familiares. Às vezes você deixa o visível lhe penetrar, ele lhe cegar e lhe amedrontar, quando é você que tem que transmitir
a visão do espiritual para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão aterrorizados, para aqueles que estão em estado de pânico e, consequentemente, com medo. Veja que o homem de Deus, ele fez essa oração e Deus abriu os olhos, mas também ele fez uma outra oração, e a outra oração foi para Deus cegar, e diz assim o texto sagrado: e como desceram a ele, quer dizer, os soldados desceram a Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Em outras palavras, se tem alguém que tem que ficar cego, se tem alguém que tem que perder nas batalhas, se tem alguém que tem que ficar envergonhado no momento do confronto, se tem alguém que tem que perder, esse alguém não é o fiel. Esse alguém é o infiel.